Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, estou aqui no Domingão, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno, estamos no domingo, estou no domingo, agora são 7h15 e eu estava descansando já bem acompanhado aqui, não no escritório, né, estava em casa, mas pulei aqui para o escritório porque sim, temos fatos novos e relevantes vindos de Brasília. Tá? E o grande intuito desse vídeo está na capa aí para vocês, para quem está em Nárnia, né? Provavelmente todos vocês que me acompanham já estão sabendo. Atos em Brasília, eu aqui não vou entrar no mérito, tá? Se você quiser achar minha opinião ou descobrir minha opinião, pô, entre em contato comigo, a gente bate uma conversa, inclusive tomando uma cerveja. Mas aqui o canal e o conteúdo é simplesmente para dizer como evitar a sardinhagem amanhã. Tá? Porque vai ter sardinhagem, pelo que eu estou entendendo. Os atos não são, não foi e não é, se ainda está acontecendo, algo para se ignorar, tá? Principalmente ativos de risco. Acho que para institucionalidade da nossa democracia, acho que vai acabar com uma galera geral sendo presa, né? Criminalizar geral, acho que parece que é isso que vai se caminhar. Eu que me desliguei dos jornais por um minuto para falar um pouquinho para vocês. E o intuito então é não sardinhar amanhã. Quais são as oportunidades que podem acontecer amanhã com oscilações de preço, tá? Advindos aí de um dia caótico em Brasília, né? Incrível como Brasília está tão distante, né? Acho muito difícil, agora dando uma alfinetada aqui, algo parecido com o que aconteceu hoje acontecer se, por exemplo, Brasília fosse aqui do lado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo. Não aconteceria, na minha opinião, mas isso é um papo de bar acompanhado de cevada, como eu mostrei para vocês, que estarei durante o vídeo. Qual o objetivo, então, pessoal? É tentar trazer para vocês se os juros oscilar. Eu não acho que vai. Se o Ibovespa oscilar, eu não acho que vai oscilar muito, tá? Se o Ibovespa vai oscilar super, também não acho. Agora, o câmbio, esse sim. Então, acho que o grande intuito desse vídeo aqui é atender o pessoal que especula lá do TC, do Traders Club, que eu faço relatórios de dólar para vocês. Então, vamos falar sobre dólar, tá? Devo abrir o gráfico aqui ao vivo para vocês. Esse sim é meu grande medo, porque ele é o VIX brasileiro, né? Cada vez mais o dólar se torna VIX, né? Pré, durante e pós-eleição é o ativo que mais consolidado está, porém mais volátil intrasemanal é. Então é ele que eu vou dar mais foco aqui. Mas vou falar também para nós aqui do Clube dos Dividendos, né? Para alocar recursos amanhã, como não sardinhar. E quais seriam as melhores oportunidades, tá? Que eu vejo aí de raspar a compra caso, né, o Ibovespa também fique raivoso amanhã e acorde bem volátil, tá? Desses 3 itens, pessoal, que mexem muito com as aplicações financeiras, eu não acho que os juros vai abrir muito, tá? Não acho que só irá abrir. Talvez ele nem abra, porque esse aqui é mais fiscalista, esse está mais preocupado em gasto, tá? E não me parece que os atos de hoje, a notícia nova, o fato novo, vamos falar assim, vai. O fato novo de hoje mexe com juros, tá? E Ibovespa também vejo muito pouca coisa, pouquíssima coisa ali mexer, tá? Talvez uma abertura mais com gapzinho, uma recuperação, tá? Eu não vejo ali muita treta, nem com juros, nem com Ibovespa. Um chute, pessoal, aqui, ó, tomando uma cervejinha com vocês e chutando mais ou menos o que eu acho que vai acontecer com esses dois ativos. Agora, o câmbio não, tá? O câmbio eu tô um pouquinho mais receoso, então por isso que esse vídeo aqui vai pro pessoal do câmbio e também pra gente não sardinhar, a gente que aloca recursos para longo prazo. Quais seriam as melhores oportunidades de ontem, tá? Então, o foco do vídeo é esse, pessoal. Eu vou passar pelo disclaimer aqui, tá? Passado pelo disclaimer, a gente volta para aquela telinha que eu estava antes, mas não para esse gráfico, né? Acho que todos aqui já estão educados sobre o que aconteceu, né? Então tá em todos os jornais, tá na telinha aí, Lula para tudo que é lado, manifesta camisa da CBF para tudo que é lado, Brasília, etc. Então é isso. Não vou classificar aqui, quem quiser saber a minha opinião, manda um inbox, a gente bate um papo tomando uma cerveja por sinal, né? Mas tá aí, é um fato que não dá para ignorar, né? São 7h20, eu acho que está acontecendo esse evento desde a hora do almoço, né? Então, assim, vai repercutir em alguma coisinha, principalmente o que tange aqui o nosso canal, né? No mercado de ações e na renda variável, principalmente. Renda fixa, eu vou falar sobre curva de juros futura, que eu acho que não vai oscilar muito. O dólar deve ser o mais em questão. E aí, vou usar o TradingView aqui rapidamente para começar os trabalhos, pessoal. O que eu acho que vai acontecer amanhã? Então, curva de juros. Eu não acho que a curva de juros vai espancar para cima. Não é o meu cenário base, tá certo? Então, eu vou colocar aqui os dois cenários, se eu errar e se eu acertar, tá? Vamos começar pelo acerto. Se eu acertar amanhã, curva de juros fechou ok,
Eu gravei os vídeos da Magalu e gravei também da Via, que serão a Via será publicada amanhã, segunda, a Magalu foi hoje, domingo, tá? Dizendo, olha, pessoal, o que eu aprendi da semana que se passou, tá? Essa semana que passou, eu aprendi foi o seguinte, deste governo atual, tá? A Faria Lima rima a história, ou seja, fecha juros pós-PEC, independente de quanto se gastou na PEC, o importante é saber esse gasto, e aí veio fechando esses juros, só que de maneira mais lenta, tá? E por hora, tá no meio do caminho desse fechamento. Esse é meu cenário base, tá? Até aonde que é o caminho final, onde que ele termina de fechar? Aqui, ó, 12, tá? Entre 12 e 11,75. Então, vocês estão vendo aqui que é uma variação, chutando ali, de 7 a 8% nos juros para baixo. Estou falando de um ponto base aí, de 1%, tá? 1,25% do fechamento. Mais, né? Mais, pessoal, 2 pontos do fechamento, de 13, tá? De 13,75, 13,50, quase 2 pontos que nós chegamos na semana passada. A gente tende a ter um fechamento no máximo até 12, 11,72, 11,75, tá? Esse é meu cenário base, tá? Que eu até posso mudar aqui para uma outra telinha para vocês enxergarem o gráfico completo. Então, esse é meu cenário base, que a gente vai fechar. Agora, amanhã pode ser um estresse, tá? Dos juros, que não é muito o que eu estou esperando, porque o evento de hoje não mexe ali com quanto você gasta e quanto você economiza, tá? Acho que a semana que vem, sim, ao longo da semana, tem o Haddad aí mostrando as suas premissas, né? O seu pacote, o primeiro pacote, etc. Isso deve sim mexer com juros, tá? E como eu tenho o cenário base, já passei para vocês e fui bem cornetado no centrismo econômico ali, a gente que vai ser tocado por esse governo, os juros tende a acalmar, mas não muito. Até onde, pessoal? Até ligeiramente ali os preços, os valores pré, durante e pós-eleição. Lembrando que o juros abriu não foi com a eleição do Lula. O juros abriu com o diálogo do Lula, principalmente no Centro Cultural do Banco do Brasil, e depois diversos outros aí, alguns ministros também deram aquela chutada na escada, e semana passada a gente começou a ter os primeiros bombeiros, né? O pessoal acalmando. Então acho que chegamos em um patamar de juros que incomoda Brasília e chegamos em um patamar de dólar que também incomoda Brasília, tá? Então me parece que nós começamos a ter, para o ano, máxima, eu só não vejo ainda mínima, porque mínima depende aí também de preço de commodity, para o mercado achar que a arrecadação vai ser tranquila, e aí esses juros até fecha mais do que, por exemplo, o meu salário base. Onde que é a mínima dos juros para esse ano, pessoal? 12, 11,75. Ou seja, amanhã, por mais que seja treta para tudo que é lado, vamos supor que eu erre e seja muita treta em relação a juros e também a bolsa, voláteis também, tá? Olha, a oportunidade ainda é, na minha opinião, as ações caíram 70%, 80%, as small caps, as empresas que são sensíveis a juros, tá? É ali que se faz uma diferença daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que você vai não fazer os 10, 15% que um Bradesco pode te dar, que um Itaú pode dar, mas fazer 300, 500% de uma small cap aí que ressurgiu das cinzas porque os juros chegou em um patamar agora na economia real Selic que não tem mais altas, né? Pelo menos a gente não projeta acima do 3,35, e na curva futura a gente começa a ter pós-PEC um alívio. Então me parece que amanhã pode ser um ruído, por isso da palavra sardinhagem, né? Se acontecer um ruído nos juros, eu ainda vejo mais oportunidade para as ações domésticas, tá? Principalmente no curtíssimo prazo, ter esse alívio de que elas tiveram todo o estresse no pós-eleição com a palavra aí ao terminar da PEC. Agora me parece que tem janeiro, tá? O resto de janeiro, estamos no dia 8, amanhã 9, tá? Para elas surfarem o seu rally natalino atrasado, pós-PEC, pós-batida de martelo, e com um palavreado mais doce, ou pelo menos não salgado, né? Descendo do palanque do governo eleito. Ponto. Esse é meu salário base, mas estou dizendo para vocês, pessoal, errei nos juros, tá? Esses juros podem voltar aos seus 13,75, 13,80, que é a parte superior do gráfico aqui, que não é meu salário base, e aí a sua small cap, a nossa small cap, que eu também tenho em carteira, vai tender e deve romper mínima da PEC dos benefícios, tá? Mínima aqui da PEC dos benefícios lá no pré em agosto. Tende a romper. Todas as small caps fizeram mínima em agosto, porque os juros fez máxima, certo? PEC da transição, nós chegamos e testamos essa máxima, só que já estamos descendo. Então não está merecendo mais a sua Magalu, a sua Via, a sua Priner. Pô, várias small caps aí não estão merecendo romper mínima de 2022. Tá? Tendem agora com esse fechamento, e eu tenho um cenário até os 11,75, 12, de conseguir
um certo solavanco. E aí, pessoal, colocando para vocês agora, pulando de janeiro, pulando do evento, né, que estou utilizando para fazer esse vídeo aqui extraordinário, tá? Olhando para o trimestre, tá? A gente não pode ir muito além do trimestre, porque tem muita informação a ser dada, principalmente semana que vem, né? Os pacotes aí, reforma, nova âncora fiscal, etc. Olhando para o trimestre, há oportunidade de se ter um solavanco nas small caps, com essa taxa de juros estável e inflação ainda acima da meta, ela é pequena, mas ela é para já. Então, essa queda aqui, se eu tiver certo, chegarmos a fechar até os 11,70, 12,4 aqui, é a oportunidade de se comprar barato. Tá? Porque quando chegar nesse verde, eu, Bruno, vou falar, pessoal, hoje, da minha small cap que eu aporto X, eu vou aportar 30%. 70% eu vou pôr num pré-fixado, porque eu tenho a relação com ela é que ela vai cair. Ela vai voltar a ter uma média, tá? O seu preço médio de janeiro. Então, janeiro pode representar a abertura dessas ações small caps, a valorização delas, porque o fechamento dos juros deve acontecer, cenário base meu, chute. Tá? Agora, se fecharmos até o 11,72, a gente vai ter rimado com a PEC dos benefícios, vai ter rimado com a PEC dos precatórios e chega. Tá? Vamos estabilizar os juros. Logo, a sua small cap, por isso que eu falo lá das máximas de março, das máximas pré e pós-eleição como sendo alvo. Ali é vender resistência, ou comprar put, ou vender call, tá? Porque o meu cenário é que as small caps vão voltar para não as mínimas, mas para o meio do caminho. Tá? Então, eu posso exemplificar para vocês utilizando a Magalu, por exemplo, tá? Que eu gravei vídeo. A minha expectativa, então, é que janeiro vai representar essa janela de juros fechando, tá? E uma Magalu subindo aí pelo menos aos 3,43, tá? Cenário base meu e máxima para o ano, 5,89. Então eu tenho duas faixas de preço que estão acompanhadas com o meu cenário de fechamento de juros, tá? Onde eu, chega metade ali, posso ser mais agressivo e já começar a investir menos aqui, investir muito menos acolá, porque eu tenho a expectativa que lá em abril, maio, junho, o preço das ações, caso bata no 3,43, pode voltar para os 2,98. Caso chegue no 5,90, pode voltar para os 3,43. Tá? A média do ano aqui vai acompanhar os juros. Então a média da Magalu está com uma cara de ser 3,43. Máxima 5,90 e a mínima foi feita na PEC dos benefícios. E hoje, segundo a curva de juros, não está pedindo nova mínima. Tá? Então, evitar sardinhagem com essas empresas que você está suando durante toda essa aumento de juros. Agora estamos na manutenção dos juros. Pois bem, estamos chegando na época então que não digo que a gente vai colher os louros, tá? Mas a gente vai cada vez mais comprar bem. Na minha opinião, 2023 é o momento, é o ano, o início, o primeiro ano de se comprar bem. Eu estou olhando para minha segunda telinha aqui para ver se eu acho aquele gráfico, esse gráfico aqui, para deixar vocês mais confusos ainda. Então, nós estamos em um momento de manutenção de juros. Esse é o juros brasileiro, tá? Esse é o juros americano. O juros americano ainda está subindo. Tá? E a Bolsa, historicamente, nos últimos 20 anos, quando os juros americanos subiu, a Bolsa também subiu. Colocando para a gente que nós somos mais sensíveis à Selic. E a Selic hoje está estável. Então, as ações tendem a estabilizar, pessoal. Tem uma máxima, uma mínima, principalmente as ações domésticas. O que vai pesar o índice, minha opinião, é commodities. Para baixo ou para cima, a gente vai depender de minério de ferro e petróleo. Beleza? Então, essa primeira parte, juros, pessoal, não acho que os juros vai galopar. Tá? Quando eu olho para o Ibovespa, e é esse gráfico feiozão aí, tá? O Ibovespa, mudando para a telinha, de novo, aqui já estamos no trading view, né? Beleza. O Ibovespa, pessoal, eu considero que tem a chance aí também de não oscilar muito. Então, vou ficar de olho aí nos suportes, caso a gente abra com gap acima dos 108, 645, aqui é o suporte. É um principal suporte, depois o 106, 435, tá? E o alvo é o mitológico aí, 111, 250, que nem aqui está nesse gráfico específico, tá? Tá coberto aqui pela própria legenda, mas é o 111, 250. Então, o índice, pessoal, para mim tem duas maneiras de conversar, tá? Em um mercado lateralizado, onde commodities caem, o índice vai ficar brigando entre 103, 220, 111, 250 e os 102, 915, 101, 180. O valuation do lucro das empresas hoje não está deixando o índice romper os 102. Quando o lucro e a expectativa, tá, começar a cair, aí tudo bem. A gente pode ter aqui o Ibovespa,
tá? Rompendo o 101, o 102, certo? 101, 180, 102, 915 e vindo aqui para os 91, os 93, que é o próximo ciclo de queda, que a gente aqui do canal sempre compartilha com vocês, tá? Qual que é o meu cenário base? Os resultados vão vir ainda ok, tá? Por um tempo pequeno, porque o fiscal tá ligado, tá? E as commodities estão altas ainda, tá? Então a gente tende a ter bons resultados das companhias, tá? Principalmente as blue chips, e aí nós podemos bater novamente, tá? No máximo os 123.500, 124.500, tá? Esse é o alvo máximo, passando por um pedágio aqui no 118.420. Então o Ibovespa está na faixa de Gaza agora, que é entre esses dois retângulos amarelos, 103.220, 111.250, 111.280 ali, aquela região, tá? E o 101.180, 102.915. Aqui, pessoal, é meio do caminho para ambos os lados. Tem bons argumentos para venda, ótimos argumentos para compra, ótimos para os dois lados, e aí a gente está paralisado. Percebam que pré-eleição, pós-eleição, e a gente não saiu do lugar no índice. Nós estamos ali ainda, tá? Os movimentos pré-PEC e pós-PEC são também bastante parecidos no índice, por isso que eu estou com o viés para cima. Porque depois da PEC dos precatórios, né, começou a ser discutido os números mais ou menos em outubro ali, nós caímos, lateralizamos na queda, igualzinho a PEC dos benefícios, caímos, lateralizamos na queda, e também muito parecido aqui com a PEC da transição, caímos e estamos lateralizando na queda. Tá? Então o meu cenário base, eu sou um analista que a história rima, né? Então eu vou falar para vocês, olha, subimos precatórios, subimos benefícios, vamos subir, transição, pragmático, tá? Posso estar redondamente enganado? Posso estar redondamente enganado, pessoal, mas é um cenário que eu vou trabalhar. Tá? Porém, os pedágios, se eu estiver errado, errei de cenário, estão todos na tela. Então, caso caia, tá? Eu só vou ter interesse aqui em olhar para touros no 102.915, 101.180. Para quem especula, tem os outros pedágios aí, que vocês recebem, inclusive, bem mais pontos que esses nos relatórios semanais lá do TC Connect. Beleza, pessoal? Então, amanhã, eu não acho que o índice vai conseguir, tá, vencer esses dois caras para baixo. Para cima tá muito difícil agora de dizer, né? Porque a notícia não é boa para estabilidade do país, tá? Mas o desenrolar vai ser muito importante. Semana que vem é chave, pessoal, para não sardinhar. Eu vejo que as quedas de amanhã em ações de valor, lógico que é oportunidade, mas quem está mais aquecida aí para ter altas no curtíssimo prazo acabam sendo as empresas small caps, tá? Porque talvez os juros não sinta bolhufas amanhã, tá? Não sinta nenhum tipo de abertura e aí as small caps acabam tendo um bom desempenho, tá? Para surpresa, certo? E se de repente acordarmos aí com minério e petróleo subindo, o pessoal vai ter menos impacto ainda do que aconteceu, o que está acontecendo hoje. Tá? Agora, dólar, esse sim, pessoal, o dólar é como um VIX, e eu vou tentar explicar para vocês. VIX é aquele índice do medo, e o dólar é o índice do medo, que é o gráfico que o político olha bastante e se irrita, tá? Então aqui é o termômetro de quando o governo estiver fazendo muita besteira, a Faria Lima vai cobrar. Quanto que ela cobra quando estiver fazendo besteira, pessoal? Acima dos 5,39, mas principalmente acima dos 5,31. Então, dos 5,318 aos 5,399, pessoal, aqui é quando as coisas não estão indo legal. Fez coisa errada, tá? O dólar, ou pelo menos atentou por uma coisa errada, como o discurso no CCBB, coisas do tipo, o dólar tem o seu limite. Ele tá nitidamente, para mim, colocando isso. Tá? Ele não é um ativo que está com tendência primária, deveria ter tendência primária de alta, porque nós temos um CDI nas alturas. Tá? Ele deveria ter tendência primária de baixa por enquanto. Quando o BC começar a cortar juros, aí a gente muda esse viés. Dólar para cima. Mas com o juros real nas alturas, dólar para baixo. Tendência primária. Tá? Porém, o fluxo de curtíssimo prazo impõe isso. Estamos ouvindo muita besteira aqui de Brasília. Dólar 5,50. 5,31, 5,39 e chegou a 5,50. Então tá lá, temos os pontos aqui? Temos, mas foi estressante essa semana para mim, pro dólar. Eu fiquei isso aqui de mudar cenário, falar, pessoal, dane-se CDI nas alturas, juro real, dólar para cima. Quase. Fui conectado num vídeo que eu fiz aqui, falando que o dólar não ia para cima, mas a semana fechou, positiva para mim, só que temos domingo, temos hoje. Vamos ver como que vai responder amanhã. Se a resposta amanhã for abaixo, abrir abaixo dos 5,39, talvez até abaixo dos 5,31, 5,318, dólar continua para baixo.
Certo, pessoal? Assim como vamos precisar de um arcabouço fiscal, vamos precisar de uma reforma tributária, vamos precisar de mais comunicação e fato e atitude do governo positiva para que a gente vença a parte de baixo do VIX. Qual que é a parte de baixo do VIX, pessoal? É o 5 e 10, tá? 5 e 10 até o 4,96. 4,96 nem foi tocado ainda. Tá? Então, estou colocando aqui principalmente 5,110, 5,11 no caso da economia real. Então, nós temos esse VIX aí. O governo fez coisa boa, ou na lábia, etc. Ficou quieto, descemos para os 5,110. Tá? Se rolar reformas, pessoal, a gente perde os 5,110 e rapidamente vamos para o 4,96. Quem sabe aqui para o 4,82. Aí é uma história mais para outros meses aí. Tá? Então, o meu medo mais é esse cara aqui. Tá? Porque esse arde na economia real no ato, né? Inflação no ato, assim como juros também arde, tá? Mas juros, como não é nada fiscalista, o que aconteceu, que está acontecendo no domingo, não acho que vai influenciar os juros. Agora, o dólar pode, pessoal, porque o dólar é fluxo, né? Entrou fluxo de saída de dólar no país, ou especulando aqui como hedge de bolsa, bom, ele sobe. Então, esse cara que eu tô mais preocupado amanhã, falei pro Gui, meu parceiro, que olha, não vai mudar muito, tá? Então, eu tô apostando que também não vai andar muito o dólar, mas não é uma aposta tão convicta como eu tenho com o Ibovespa, como eu tenho com os juros, tá? O dólar realmente é o mais perigoso para amanhã, pessoal. Então, finalizo aqui o vídeo para vocês dizendo que o dólar, sim, é o cara que eu tenho aqui um pouquinho mais de apreensão com tudo que aconteceu hoje, né? Aqui temos aí notícias para ficar digerindo durante o dia inteiro, tá? Nada tira, por enquanto, qualquer cenário para o ano. É só um fato chato pra caramba, né? Mais um pra gente engolir aí como investidor, por exemplo, de volatilidade. Balançando a árvore aí de Natal, já passou o Natal, mas vai continuar balançando essa árvore. Tá? Não dá para sardinhar em alguns setores, pessoal. E aí, até para finalizar, né? Eu falei para vocês que eu ia comentar a setorização, né? Eu não gosto de celulose para parte de compra, por mais que o dólar possa subir. E eu tenho Klabin, então eu vejo que celulose não é um bom mês de janeiro. Tá? Então, se subir para mim, eu não vou comprar mais, não vou achar que vai decolar. Então, celulose, não. Tá certo? Celulose eu estou comprando menos do que eu compraria, porque eu acho que ainda tem um pouquinho de queda, porque eu estou enviesado que o dólar vai cair. Então, eu ficaria com o pé atrás com as dolarizadas, dei celulose como exemplo, tá? Mas eu olharia com muito carinho para acumular small caps. Então, essa é a minha cabeça de janeiro a maio. Não vou conseguir um grande ganho para o ano com small caps. Não acho que o ano vai ser bom, mas eu acho que o ano vai marcar fundo para elas. A reversão vai vir com o corte de juros. Tá? Para mim, estou bem claro com isso, com inflação caindo e juros também sendo cortado daí então. Mas é um bom ano para se acumular. Então, meu cérebro está mais pensando nisso. Tá? E nas empresas de dividendo, tá normal. Caiu porque tivemos esse evento hoje, continua sempre sendo oportunidade, mas o retorno é aquele, né? De 15%, 10% ao ano. As small caps, a sua empresa aí de pequena capitalização, que é lucrativa, que se possível tem fluxo de caixa positivo, tem um EBITDA crescente, aquela coisa toda bonita de bom samaritano aí que cuida dos seus investimentos. Essa sim eu vejo que está muito próxima de marcar fundo, ainda não reversão, como eu falei na Magalu lá, né? Não que seja o caso da Magalu, a empresa top de linha, mas é uma empresa boa, vamos assim dizer. Tá? Ela vai ficar lateral e a gente vai conseguir ir raspando os fundos. Um evento como hoje de domingo pode levar ela para o fundo, né? E aí, por exemplo, rasparia Magalu se eu acertar nos juros, principalmente dele não abrir. Tá? Vamos esperar amanhã, pessoal. É um vídeo aqui surpresa, acompanhado de cevada para vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. Dei o meu viés, né? Aqui totalmente, pessoal, pragmático em relação à aplicação financeira. Tá? Vou ligar aqui a TV, vai estar um burburinho danado. Mas acho que a Faria Lima amanhã, tá? Não vai penalizar os juros. Pouco penalizará as commodities e, no caso aqui, né, o Ibovespa. Até vou ver como é que está aqui o Brentão. Se tem alguma... O Brentão está em queda. Vamos ver amanhã como que vai acordar. O minério de ferro também está em queda, então pode ser que culmine aí num dia chato de commodities e pós-evento xarope. Esse é o gráfico do minério de ferro, né? Amanhã de manhã eu venho com atualização. Mas, pessoal, resumão então da ópera. Espero ter ajudado vocês. Acho que juros e Bovespa não mudam muito a cara, tá? Podem ter dias de queda, sim, mas não de sangue. Agora, o câmbio, esse pode mudar de patamar aí, a depender de quanto ele suba, né? Vai encher bastante
o saco da galera, né? Então tomara que ele não vá para 5,30 ou além, né? 5,32, 5,33 já seria ruim amanhã. Veremos como ele vai performar. O câmbio é o cara que estou mais para trás, mais receoso, mas ainda assim acho que não teremos grandes mudanças a partir do evento de hoje. Certo, pessoal? Agora sim, finalizo aqui para vocês, fazendo companhia no domingão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.